Sejam bem-vindos ao Psiconexões, o quadro desenvolvido para receber você, onde a gente faz uma interface com a saúde e com a saúde mental, trazendo aqui os profissionais de referência de cada área, onde a gente pode conversar um pouco sobre cada ponto específico que eles trazem e a gente dissertar informações importantes que vão agregar na vida de cada um de vocês. E hoje, para abrir nosso quadro, nós estaremos aqui recebendo duas profissionais extremamente qualificadas que eu tenho o prazer de estar trabalhando também no dia a dia e dividindo alguns pacientes com elas. Então, nós trazemos Fabiola, Aldinha, sejam muito bem-vindas, né? Se apresentem, por favor. Muito obrigada, Gustavo, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou Fabiola Campos, sou psicóloga clínica. Atualmente sou referência em saúde mental do município onde eu moro, São Pedro dos Ferros. Trabalho com a TCC, né, a técnica que eu escolhi para estar atuando. E atendo online também, que é um campo onde eu quero aprofundar mais. É muito importante. Muito obrigado, Fabiola. Boa tarde. É uma honra para mim estar aqui dividindo esse momento com pessoas de tão alta qualificação quanto vocês. Então, eu agradeço pelo convite, pela confiança, sobretudo, e não só de hoje, mas de todos os pacientes compartilhados, como você mesmo disse. Eu sou Laudinha Dornelas, atuo como psicóloga clínica, tenho como abordagem a psicanálise, atendo presencial e online também. Maravilhoso, né? E a gente está aqui hoje para a gente trazer principalmente aquele pulso principal que Freud lá atrás chamou, né, Laudia, de libido, que na verdade não de um cunho sexual, mas sim uma pulsão de vida, e aquilo que nos motivou a ocupar a cadeira que nós ocupamos hoje. E trazer com tanta qualidade para os nossos pacientes aquilo que muitas vezes nós vivemos como experiência de vida, né? Então eu gostaria de saber de vocês um pouco do que motivou a vocês a desenvolverem dentro da área da saúde mental. Então, quando... Vou voltar um pouquinho lá atrás, né? Quando eu era adolescente, eu trabalhava num comércio na minha cidade. E a filha dessa comerciante tinha um quadro depressivo grave. E aí, eu, adolescente, ficava sem entender, né? Como que ela, com a ocupação que ela tinha, né? Financeira, profissional, estava dentro daquele quadro. Eu não conseguia entender. É o que muitos leigos questionam, né? Quem está dentro desse quadro, né? O porquê que ela se encontra nesse quadro. E aí, uma vez, eu fui com ela, numa cidade vizinha, num psiquiatra, e ela falou assim para mim, eu queria que o psiquiatra me desse uma injeção, para que eu não vivesse mais. Aquilo me pegou demais. Quando eu fui fazer a faculdade, né, eu queria ser uma pílula de ânimo para essas pessoas, sabe? Uma pessoa que desse realmente a mão para que puxasse essas pessoas do fundo do poço. E aí eu escolhi, passei no ProUni, escolhi psicologia e fui fazer a psicologia. Em 2018, depois de formada, me vi dentro de um relacionamento abusivo. A gente só percebe que está dentro de um relacionamento abusivo quando você realmente já está dentro dele. Então, mesmo formada, eu estava ali dentro, né? A gente também, como profissionais, está sujeito a isso também, né? E aí me vi ali dentro daquela situação. Foi muito difícil, né? Voltei para a minha terapia também, consegui sair. E hoje eu atuo, né? Eu trabalho, assim, as minhas meus principais pacientes hoje, né? É a depressão, pessoas com depressão e pessoas que vêm desses relacionamentos, né? Hoje eu trabalho muito com autoestima feminina, né? Eu tenho até um projeto de psicodesafio da autoestima feminina. Então, assim, é o que eu gosto de trabalhar e eu trabalho com amor, né? Ver o resultado do paciente, eu acho que me motiva, né? Assim, o paciente chega pra gente num estado de uma desesperança tão grande e você acompanhar a melhora dele dia a dia, né? Poder ser realmente essa pílula de ânimo, né? Esse me dá a mão, vamos juntos, vamos levantar, vamos sair daí. Então, assim, foi assim que eu me ingressei dentro da psicologia, né? E trabalhando dentro do PSF, né? A gente pega paciente de todos os jeitos, né? E é, assim, gratificante trabalhar hoje com a saúde mental. É fantástico isso, Fabiola, que você traz, principalmente para mostrar para todos nós, e acredito que a Laudia também tem uma experiência igualmente rica nesse assunto, de mostrar que todos nós somos seres humanos, feitos de carne e osso, e todos nós estamos na responsabilidade do cuidado da nossa saúde. Lembrando que a saúde ela engloba tanto o bem-estar físico quanto o mental, né? Esse é o conceito básico. Então a gente não pode fechar os olhos, igual você falou em questão do relacionamento abusivo, principalmente ligado no ponto aonde não seria abusivo
se as pessoas percebessem no início. Sim. Então, muitas vezes as pessoas se pegam, se encontram nessa situação e muitas vezes lutam muito contra si mesmo, porque existe uma diferença do nosso eu ideal e do nosso eu real, e da mesma forma nas nossas projeções. Então, muitas vezes, como uma filósofa contemporânea chamada Marielle Mendonça colocou pra gente, né, que me apaixonei pelo que eu inventei de você. E muitas vezes é isso mesmo. É exatamente isso. Né? Então, assim, devido dessas experiências com muitos pacientes também, que acabam se vendo nessa relação mais tóxica, numa relação disfuncional, que muitas vezes acaba impedindo que ambas as partes se desenvolvam, né? Por sofrimento, que eu acabo vendo que muitas vezes é dos dois lados, né? Muitas vezes, já até entrei também dentro da parte do Setembro Amarelo, a gente conversou sobre essa questão da violência contra a mulher e de como que as pessoas não conseguem chegar num resultado importante se também não tratar o homem. Sim. Porque aquela pessoa que abusa da outra é uma pessoa que está em igual sofrimento. Porém, é claro que isso não torna ele a vítima que ele fez da mulher ser. Mas, se a gente não o tratar, muito provavelmente ele vai se relacionar com outra pessoa. Vai repetir. E de uma forma, né? Tóxica também. E às vezes, assim, ele nem se dá conta disso, que ele é tóxico. Exatamente. Né? Ele é algo assim que ele vai te envolvendo de uma forma natural, né? O sujeito, assim, hoje eu tenho essa compreensão, né? Que na época o parceiro ele não tinha essa consciência, Sim. né? E talvez se tratasse realmente, né? Não passaria, não repetiria isso com outras mulheres. Então, assim, hoje quando eu pego, né, uma mulher no consultório que está passando por esse problema e ainda está com o companheiro, né? Eu sempre trago esse companheiro para dentro da sessão também, né? Porque a importância o tratamento dos dois. Não, de extrema relevância, né? E a gente precisa dar esse olhar sensível à mulher e entender também muito daquilo que ela busca, né? Porque Sim. aquilo também é uma projeção dela. Então, assim a gente consegue construir e desconstruir sonhos, eu costumo falar. Mas, igualmente, muito rico, né? E um pouco de você também, Laudinha. Um pouco da sua história. O que te trouxe até a psicologia? Então, eu costumo dizer que eu não escolhi a psicologia me escolheu. O meu primeiro grande sonho era me casar e ser mãe. Então, assim, eu fui uma pessoa que não almejava um curso superior. E fui para outras profissões, trabalhei como profissional da estética por muitos e muitos anos, mas não sentia assim, o pulsar que preenchia. Não era aquilo como Freud, não era libido, né? E aí eu vim por meio de dores, onde eu entendi que, de fato, eu defendo o lema de onde está a dor, está o seu propósito. Então, precisei ir mesmo no fundo, e no fundo do poço, e fui resgatada por uma profissional da psicologia, onde eu entendi assim, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero fazer diferença na vida do outro, eu quero trabalhar no resgate do ser humano, na cura de fato, na cura interior. E quando eu entendi que psicologia era o estudo da alma e que a gente poderia ir bem fundo mesmo nesse resgate, eu encontrei o meu lugar, eu encontrei a minha cadeira. E hoje eu me sinto completamente realizada enquanto profissional nesse ambiente. E isso é maravilhoso, porque isso também reflete, né? Nós todos dividimos pacientes em comum e a gente consegue receber esse feedback, né, dos nossos pacientes, da qualidade das pessoas que os acompanham, né? Então, até agradecer também a vocês por a imensa qualidade dispensada aos nossos pacientes, que são eles os grandes vencedores de tamanha qualidade, né? E como você coloca, Laudinha, se você não se importar em falar um pouco mais pra gente, do que você chama de fundo do poço? Então, quando eu tinha 19 anos, eu perdi meu pai. E aí foi uma dor muito forte para mim. Tipo, sempre vi um relacionamento muito saudável entre pai, mãe, irmãos. E a maior parte dos meus irmãos já eram casados, éramos 2 solteiros. E eu entrei num sentimento assim de muito pesar que meu pai não iria acompanhar a minha vida. Como, por exemplo, ele não vai entrar comigo na igreja, ele não vai ver meus filhos, porque até então o meu sonho era me casar e ser mãe. Então, meu pai não estaria mais no meu sonho. E a dor era tão forte que eu achei um mecanismo de defesa em fugir.
fingi que não aconteceu, aquela dor não aconteceu. E quando eu estive com meu pai na noite da morte dele, eu acompanhei por um tempo, mas vendo ele já na agonia, eu não fiquei até o final e depois me culpei, como se eu tivesse ficado até o fim, se eu tivesse aguentado estar lá, ele poderia estar vivo. Então, eu neguei toda forma que pudesse trazer a lembrança que meu pai tivesse morrido. Eu falei para mim, nesse termo, vamos fingir que isso não aconteceu? Então, assim, eu não gostava de ver ninguém consolando a minha mãe, eu não gostava que ninguém me consolasse, e pulei essa etapa. E aí, a psicanálise explica muito bem, né, que o nosso inconsciente fotografa e ele vai revelar. Só que quando ele revela distorcido, não como o fato foi vivido. E aí chegou um dia que ele realmente revelou. E aí eu comecei a me interrogar assim, se meu pai não morreu e ele não está aqui, e eu não o encontro, então eu o abandonei. E entrei num processo de culpa. Eu tinha culpa da morte do meu pai. E aí eu comecei a tentar suprir essa culpa através do alimento. Me tornei compulsiva alimentar. Cheguei a pesar 140 quilos. Sou uma pessoa que precisei depois de passar por uma cirurgia bariátrica, mas eu não me enxergava desse tamanho. Eu chegava no ambiente e muitas vezes assim eu sentava de vergonha, né? Como por exemplo na igreja eu via as pessoas levantarem e tal, e eu ficava sentada a missa inteira. Só que eu pensava assim, mas quando eu chegar em casa eu posso comer o que eu quiser, elas não. Eu posso comer uma caixa de bombom se eu quiser, eu posso comer pizza, tudo me é permitido. Porque elas não, elas são escravas de estarem com o corpo apresentável. Então, eu não preciso disso. E aí... Era onde você encontrava a sua fuga. Era onde eu encontrava a minha fuga. É porque era a forma de compensar a minha culpa. Eu não tenho culpa. Sim. Quando eu como, eu não tenho culpa. E a gente entende que compulsão é colocar para dentro o que não consegue colocar para fora. Sim. Então, eu fui cada vez mais colocando para dentro. E aí, um dia, em uma conversa com uma prima minha que também lutava com o peso, eu falei assim, eu não quero ficar nesse lugar, esse lugar não é meu, ele não me pertence. E ela falou assim, eu sou feliz assim, sou realizada. Eu falei assim, mas eu não, eu preciso sair dele. Então, na época, era muito modinha as fórmulas para emagrecer, os inibidores de apetite, e às vezes, assim, alguns médicos, até clínico geral mesmo, vendiam as fórmulas já prontas, a gente não precisava da receita, pagava consulta, e eu comecei um desse tratamento, vi várias pessoas emagrecendo, então comecei a tomar. Só que esse remédio foi me trazendo um quadro depressivo tão grande que eu entrava para tomar banho só para chorar. E aí eu chorava. Então, eu comecei a não dar conta mais de viver, porque eu vi que eu não estava conseguindo sair da obesidade também. Então, o único jeito é retirar a minha vida. Eu estava sendo convencida de que era uma inutilidade, tipo assim, minha vida era inútil. Eu havia fracassado em todas as áreas e eu chegava a dizer assim, poxa, mas o meu fracasso é explícito, porque ele está no tamanho do meu corpo. Então, as pessoas veem esse fracasso, ele não era uma angústia só minha, né? Ela era visível. Foi então que, nesse tratamento para emagrecer, eu fui ficando deprimida. A minha filha eu só tinha ainda uma filha, hoje eu tenho 3 filhas. A minha filha mais velha estava com 3 anos e pouco. E eu comecei a ficar com muito medo dela sair de casa e alguma coisa grave já iria acontecer com ela. Hoje a gente entende que isso é um fator depressivo, né? Então eu achava que sempre que ela saísse, alguém iria me chamar para contar que aconteceu algo trágico com ela, né? É um quadro mais de saturação, né? Como se você ali naquele momento não tivesse mais cabeça para sentir qualquer outro tipo de dor. Exato. E aí sempre eu tinha a sensação de que iria encontrá-la ensanguentada. Então eu comecei a pedir para ela não sair, Um dia eu fiquei muito mal mesmo. Era uma tarde, estava muito calor. Estava só eu e ela em casa. E eu falei para ela assim, olha, deita aqui e não sai, por favor, porque eu não tenho forças para te olhar, eu não vou aguentar. E ela, muito boazinha, muito obediente, ela deitou brincando mesmo na cama comigo ali, eu adormeci, depois de um tempo eu acordei com ela suada, olhei para ela naquele quarto escuro, e aí eu acho que foi o primeiro momento que eu tive algum sentimento novamente, porque eu falei assim, nossa, mas eu estou destruindo a minha filha, tipo assim, eu estou destruindo uma outra vida, além da minha. E aí eu abandonei a medicação.
eu abandonei a medicação, mas logo em seguida comecei a sentir muito mal. Comecei a sentir mal, comecei a sentir enjoo com umas coisas e estava pensando que era consequência daquela medicação. Aí um dia eu não estava dando conta de mais nada em mim. Quando eu abri a gaveta, eu percebi que tinha absorvente a mais. Aí eu falei assim, ué, será que estou grávida? Então eu fui fazer um teste de gravidez. Aí quando eu descobri que eu estava grávida, eu abandonei o plano do suicídio, porque eu já tinha um plano traçado. Eu pensava assim, qualquer momento vai ficar insuportável. E quando ficar insuportável, eu vou cometer. Só que eu não conseguia ter coragem para cometer. Eu contando para vocês da sensação de fracasso, eu comecei a criar algo como, tipo assim, eu pesquisava, todo mundo cometeu suicídio, eu comecei a achar que aquelas pessoas eram corajosas, porque elas chegavam ao ato e eu não conseguia chegar. Algo me barrava, eu não conseguia concluir. Mas sempre com o pensamento, quando ficar insuportável, eu vou concretizar. E é importante até pontuar nesse ponto, Laudinha, em relação à régua que você media essas dores, que na verdade ela não é pela régua da coragem, né? E sim pela régua do desespero e da desesperança, do ponto depressivo. Então, é muito importante a gente entender a forma de acolher a pessoa que chega a algum momento cogitar na hipótese, né? Igual aquilo que a gente conversou um pouco antes, na ambição de ter uma vida melhor, ver a morte como saída, né? A tese e a antítese dessa questão. Então, é muito importante a gente entender que pessoas como você um dia já esteve nessa posição, ela entender que um momento não representa e não traduz o que uma vida se determina, né? E, assim, até desculpa por ter te cortado nesse ponto, gostaria que você retomasse, mas eu gostaria de fazer esse ponto simplesmente porque muitas pessoas também tem essa visão de que não conseguir cometer um suicídio é um ato de fracasso, né? De qualquer forma, aquilo torna a pessoa uma pessoa medrosa. E, na verdade, é porque é antinatural, é contra-instintivo, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós evoluímos nesse planeta para ocuparmos o posto que ocupamos hoje é principalmente para a perpetuação da vida. Então, para as pessoas entenderem que esses pensamentos intrusivos, apesar de por vezes fazerem parte das nossas vidas, eles não traduzem o que ela é na sua totalidade, né? Eu gosto muito de colocar aqui a Luciana Galvão, adoro ela, é uma professora, filósofa, e ela coloca que, na verdade, esses traumas que nós trazemos no nosso passado são experiências onde nós colocamos um rótulo de que nós não queremos aprender com isso, nós não aceitamos aprender com isso. E muitas vezes a gente vive diariamente aquele trauma do passado se repete nas nossas vidas através dos nossos sentimentos. Então, agradeço muito pela nobreza de trazer parte da sua história aqui e gostaria que você continuasse. Sim. Deixa eu só fazer um parêntese rapidinho, que essa fala que a Laudinha traz, a gente escuta muito no consultório, né? Quando a dor ficar insuportável, eu vou agir. Porque aí fica muito claro pra gente, né? Acho que pra todo mundo, que o paciente ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Sim. Né? Nunca uma pessoa que comete suicídio, ela não quer acabar com a vida dela, né? Ela quer acabar com aquela dor, com aquele sofrimento que tá gigante, né? Ela não sabe o que fazer com tanta dor, né? Sim. Não, com certeza. É para mostrar para vocês, assim, o grau de adoecimento que eu estava. Sim. E que hoje permite entender. E claro que hoje, como profissional da saúde mental, eu defendo muito que coragem de verdade é reconhecer que precisa de ajuda. Coragem de verdade é buscar por alguém que vá te tirar dali. Mas eu seguia nesse sentimento, que não é o correto, mas era o que eu sentia naquela época. Então, eu faço o teste de gravidez, detectei a minha segunda gestação. E aí, de imediato, eu abortei o pensamento. Por quê? A criança que estava em mim merecia viver. E eu jamais aceitaria a possibilidade de eu me tornar uma assassina. Então, tipo assim, algo contra mim era permitido para mim, mas contra uma terceira pessoa, não. Então, eu abandonei esse sentimento por completo. E aí, eu tive a criança como companhia. Eu conversava com ela. Então, assim, a angústia foi dando significado, foi dando entender que
era possível sair daquele local com alguém. Eu conversava com alguém que nem me respondia. E por isso eu gosto muito do livro de Busca de Sentido de Viktor Frankl, que ele começa já dizendo assim, que sempre que quando um paciente chegava até ele, a primeira pergunta que ele fazia era: por que você não comete suicídio? Porque diante de uma dor você não comete? Porque aí a pessoa ali vai entregar o porquê, como comigo naquele momento, por causa de uma gestação. Então eu não poderia agora me entregar ao suicídio. E quando eu cheguei ao 7º mês de gestação, eu comecei a ter muitos medos do nascimento. E aí, um dia, já bastante angustiada, eu partilhei isso com a obstetra que me acompanhava. Ela falou, eu falei para ela assim: eu não acho que esse neném pode nascer. Eu não acredito que esse neném está pronto, que esse neném está formado. É como se na minha mente imaginasse assim: está faltando unha, está faltando. Como vai ter dado tempo? Porque assim, a gestação foi tão curta, porque ela me preencheu tanto, que eu tinha a sensação assim: como que vai ter dado tempo de ter formado um ser? E aí eu falei para ela assim: eu não acho que esse neném pode nascer. Aí ela perguntou para mim: você está com medo do parto? Eu falei: de maneira nenhuma, eu não tenho medo do parto. Mas eu tenho medo de voltar a sentir o que eu sentia quando ela não estava. Aí ela foi um excelente profissional, né? Ela percebeu muito rápido a minha fala ali, aquilo foi um pedido de socorro. E ela falou assim: não, eu vou te encaminhar para um atendimento psicológico aqui com urgência. E eu fui pelo atendimento psicológico do SUS. Fui lá, coloquei, e eles marcaram realmente com urgência, comecei a fazer a psicoterapia, tanto que eu fui sentindo bem, que eu fiz a minha sessão da semana, ganhei a neném mais no final de semana, e no próximo dia da sessão eu estava lá, com uma cesárea. Tipo assim, eu fui para o atendimento, eu não quis pular, porque eu realmente estava gostando daquele processo que a psicoterapia estava me apresentando, de alívio das angústias, das dores. E foi sendo trabalhada uma série de coisas, que até essa gestação eu já fiquei grávida, obesa. Então, foi uma gestação até de maior risco, né? E quando eu continuei a terapia, eu me recordo que a psicóloga falou para mim assim: o que te causa medo? Desenha para mim o que te causa medo. Aí eu falei para ela assim: desenhar? Mas desenhar não é uma coisa muito infantil? Aí ela falou assim: tudo bem. E hoje eu uso muito dos desenhos, até mesmo para a expressão do adulto também. Sim. Mas aí eu falei para ela assim, aí ela falou assim: então fala. Aí eu falei para ela assim: eu acho que um caixão. Aí ela falou para mim assim: você tem medo da morte? Eu falei assim: não, eu tenho medo de perder as pessoas. Que era ainda a dor lá do meu pai, que eu estava negando. E aí, continuando aquele processo psicoterapêutico, eu tive a sensação que, assim, eu não me via obesa, não naquele estado, não naquele tamanho. Eu sabia que algo precisava ser corrigido, mas não naquela gravidade. E aí o véu rasgou e eu costumo dizer assim: uma noite eu dormi magra e no dia seguinte eu acordei obesa. Aí eu tive compreensão da dimensão da situação. E foi todo um outro processo, buscando também a reconciliação com a compulsão, com uma série de outras coisas que foi sendo através da psicologia. E aí eu me encontrei nesse ambiente, eu falei assim, me fez tão bem, e eu entendi que como a gente pode ajudar pessoas, como a gente pode salvar vidas nesse ambiente. E um dia eu recebi uma criança, um pré-adolescente de 11 anos, e ele me disse assim: Laudinha, eu não aguento mais sentir tanta tristeza, eu vou tirar a minha vida. E naquele momento, tipo assim, eu entendi perfeitamente o que ele estava sentindo. Então, assim, eu tenho vários pacientes que chegaram com pensamento suicida e a gente obteve um resultado muito significativo. Porque é um lugar que eu estive, é um lugar que eu sei o que a pessoa está sentindo. Não que, então, por isso eu defendo: onde está a sua dor, está seu propósito. Por quê? Quando a gente passa por uma dor muito grande, a gente cria mecanismos de defesa para sair dali, que depois a gente tem ferramentas para ajudar o outro a sair daquele estado que ele se encontra. Então, por isso eu não escolhi psicologia. A psicologia me escolheu e hoje eu tenho maior alegria de dizer que é uma missão de vida para mim. Ah, maravilhoso, Laudinha, maravilhoso, formidável, inclusive inspirador também, né? Claro que na nossa vida todos nós carregamos nossas cruzes, né? E é muito importante a gente entender um pouco desse conceito de empatia, porque eu acho que muito mais do que se colocar no lugar do outro, é você, passando pela experiência, você aprende a respeitar o lugar do outro, né? Não é aquele primeiro senso de julgamento de tipo:
Não, você está pensando em se matar? Para de pensar nisso. Ó, pronto. Resolver os problemas do mundo, né? E, na verdade, não é assim. Antes de tudo, a pessoa, quando ela chega a verbalizar a ideação suicida, já existe um auto-julgamento de culpa. Já existe um senso de fracasso. Já existe, principalmente, um constrangimento em estar ali te falando a maior dor que ela está sentindo naquele momento. Então, nenhum sentimento além do acolhimento pode ser prestado ao paciente nesse momento, aonde ele não consegue racionalizar, né? Talvez dentro do momento de catarse, naquele momento que ele libera aqueles afetos, os sentimentos, o que vem, todas as emoções ao mesmo tempo, né? Que ela quebra como uma onda em cima do nosso paciente, e a gente percebe que nada do que for falado muito ali naquele momento vai fazer qualquer tipo de efeito. Só que nem sempre falando é melhor abordagem. Então, o tempo que você respeita do paciente, o tempo que você dá para que ele se compreenda, para que ele se desenvolva. Um ponto que eu coloco muito forte da minha formação, tem um professor, mandar um abraço para ele, o Dr. Lucas Fantini, psiquiatra, um melhor psicopatologista que eu conheço, e ele fala um ponto que eu acho muito relevante diante do nosso tratamento em questão do nosso paciente, que é que muitas vezes o paciente ele se encontra no fundo do poço. E nós não estamos na posição de julgar o porquê ele está lá, o que ele está fazendo lá e quando ele pretende sair. E qual é o poço dele, né? Exatamente. Ou seja, uma das frases mais sublimes que eu ouvi do Fantini foi em relação a que muitas vezes o que o paciente precisa é não que você tire ele do fundo do poço, mas que você senta lá do lado dele, até o momento que ele resolva sair dali. Então, eu acho que é aí que um pouco que a psiquiatria ela destoa um pouco da medicina, porque a psiquiatria ela preza pelo cuidado, pelo respeito, mas não 100% focado na cura, que é o desenvolvimento da medicina. Não, eu quero ver curado, não. A gente vive o respeito de respeitar mesmo o tempo de desenvolvimento do paciente, de esperar o paciente, de entender que naquele ponto eu estou ali como uma contrapartida. Eu estou ali para receber as suas dores, para acolhê-las e te mostrar um caminho que, quando você estiver preparado para isso, vai ser um caminho que vai aliviar o sofrimento e as dores. E o que existe entre você e o seu alívio é o tempo que você demora para compreender aquilo que precisa ser feito. Porque essa compreensão é o fruto da energia que o paciente precisa para seguir a proposta terapêutica. Então, eu acho muito válido esse ponto de entender que, não, mas eu atendo o paciente não melhora. Existe muitas vezes essa frustração, e todas as vezes que qualquer profissional já recorreu a mim com essa queixa, eu falo, cara, o que eu posso te orientar é que... Aguarda o processo dele, né? Espera, Sim, né? sim. Tem que esperar, né? O que a gente pode fazer é tudo que está ao nosso alcance para aliviar até o ponto que dá. E o que não der, a gente acolhe, a gente respeita. Até porque muitas vezes o paciente ele vai até a gente em busca desse acolhimento. Porque os julgamentos ele já tem lá fora, né? Da família, dos amigos. Ah, você tem que sair daí, você não pode estar com depressão, né? Você tem tudo. Então, quando ele vem até o consultório, é porque ele quer um acolhimento, né? Ele não está correndo de julgamentos. Eu comecei a trabalhar com o Conselho Tutelar, né? Pelo SUS, atendendo a demanda do Conselho Tutelar. E aí eu comecei a perceber que estava tendo muito jovem com depressão, por uma cidade pequena onde eu moro, né? E aí eu falei, vou para as escolas. E aí cheguei nas escolas, fiz palestra e não estava tendo resultado. Eu falei, peraí, eu estou indo no foco errado. Não é com os adolescentes que eu tenho que falar, porque os adolescentes sabem o que está sentindo. Eu tenho que falar com os pais. E eu comecei a mudar o meu olhar. Falei, vou ir na reunião dos pais. E comecei a falar sobre os sintomas, como que é, o acolhimento que tem que ter em casa, né? E aí, assim, a gente teve um resultado, né? Porque os pais não sabem como lidar com esse adolescente, né? Eu acho que a família não sabe como lidar com esse paciente adoecido, né? Com essa pessoa adoecida. E aí, eu acho que o nosso ponto, né? A psicologia fala que a gente tem que levar informação, né? Da psicologia, né? E da ciência psicológica. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Além do acolhimento do paciente, também levar informação para
para as Com famílias, certeza, né? Essa psicoeducação ela é extremamente importante, porque muitas vezes a família se vê numa posição que eu não sei mais o que fazer. E muitas vezes o melhor a se fazer naquele momento é nada. Né? Não, mas ela está chorando todo dia. Fala, deixa ela chorar. É importante que ela coloque esse sentimento para fora, porque senão o sentimento consome ela. A psicoeducação é um processo que eu sempre falo, né? Eu atendo muitas crianças, principalmente com o transtorno do neurodesenvolvimento, né? TDAH, autismo, e também adultos, né? Que são a grande maioria dos meus pacientes. E é diferente o cuidado, porque uma coisa que a gente aprende lá na faculdade de medicina é criança não é um adulto pequeno. Né? Criança é uma criança, um adulto é um adulto. Não é porque os dois são seres humanos que é a mesma forma que trata os dois. E isso é ainda mais diferente dentro da psiquiatria, porque a gente sempre fala, o cuidado da criança é um cuidado centrado no ambiente. O cuidado do adulto é um cuidado centrado na pessoa. E por que isso? Porque uma criança é uma massinha de modelar. Sim. Nada do que a criança faz é algo que ela não viveu. Então, se a criança grita, alguém grita com ela. Se a criança é agressiva, alguém é agressivo com ela. A criança, dentro da neuroplasticidade dos neurônios espelhos, elas veem o mundo através dos olhos da referência dela, que são os pais. Então, eu costumo sempre falar que, tipo assim, a terapia mais porca que você for, a primeira coisa que o terapeuta vai te falar, às vezes ele pode não ter conhecimento nenhum, mas o básico e que ele sempre vai acertar, é culpa dos seus pais. Mas é claro que é. E isso não significa que se torna culpa por eles serem referência. E sendo referência, você extraiu deles o que há de melhor e o que há de pior também. E a gente precisa aprender a lidar com as nossas dores. Eu gosto muito disso que o Frankl traz em relação ao nosso compromisso daquilo que nós devemos fazer diante daquilo que o mundo nos entrega. E não é sentar e falar, que coisa horrível, alguém tem que fazer alguma coisa. É trazer para a pessoa o protagonismo de entender que se eu quero sair daqui, é pelas minhas pernas que me movem. E é assim que eu saio. Só que trazer essa segurança para a pessoa, onde em muitas vezes, né, dentro dos conceitos psicanalíticos, ela foi castrada, né, foi tirada dela a oportunidade de lidar com o próprio sofrimento, muitas vezes por um desmerecimento desse sofrimento. Não, você não está sentindo nada, não. Engole seu choro. Que medo bobo é esse? Faz de qualquer jeito. Então, assim, essas faltas de acolhimento vão gerando vácuos na vida, principalmente de adolescentes, no momento de uma mudança completa da forma de ver o mundo, né? Primeiro, tem hormônio. Segundo, o corpo muda todo. Terceiro, começa a existir atrações que não existiam antes. O mundo é visto por uma lente diferente. E você fala, meu Deus, o que é isso? Parece que eu estou vivendo errado até aqui. E aí chega um adulto e fala, não, fica quieto, fica calmo, que é isso aí mesmo, você vai ver que já passa. Mas é muito mais fácil falar para quem já passou pelo processo. Sim. E não para quem está vivendo. Então, por isso que o acolhimento é muito importante. Mostrar, calma, as coisas estão mudando, as coisas mudam e o seu cérebro demanda um tempo para se adaptar às mudanças que estão acontecendo. Então, é melhor você buscar a descoberta do que você buscar o pavor de não ter controle sobre o que vai acontecer. E isso traz para o adolescente uma perspectiva muito mais tranquila em relação àquilo que ele observa do mundo. Porque a gente sempre fala que na nossa construção da personalidade, o caráter e o temperamento, sendo o temperamento inato e o caráter é aquilo que a gente desenvolve, na fase da adolescência, nós acreditamos que nós somos aquilo que o mundo vê de nós. E, portanto, se o mundo vê daquele jeito, é porque aquilo que eu penso de mim, na verdade, é uma mentira. E eu sou aquilo que o mundo acha de mim. E o fim da maturidade, a construção do nosso eu, da nossa identidade, é quando a gente entende e consegue incorporar a criação das personas. Que é, eu sou um Gustavo enquanto médico. Eu sou um Gustavo enquanto host. Eu sou um Gustavo enquanto filho. E eu me apresento de diferentes formas. E fala assim, não, mas isso é porque você está sendo falso, né? Porque quem você é tem que ser você em qualquer lugar. As personas não são uma disrupção dos nossos valores e dos nossos princípios. Na verdade, as personas são uma incorporação daquele Gustavo demandado diante de uma situação específica. Por exemplo, essa frase que eu falo faz todo mundo entender o que eu estou falando, que é, ninguém vai de sunga para a igreja nem de terno para a praia.
Ou seja, isso não Exatamente. muda a pessoa que você é. Isso só te coloca de acordo com aquilo que o contexto demanda de você. E isso é uma habilidade que a gente desenvolve. E como que vocês veem esse prejuízo de desenvolvimento da identidade na prática de vocês? Então, eu gosto sempre... É importante nessa hora a fenomenologia, né? Porque para o paciente entender que quando ele vem ao mundo, alguém apresentou esse mundo. Só que quem apresentou esse mundo detinha a verdade dele, mas não quer dizer que a verdade dele seja a verdade. Foi uma forma que já foi passado para ele. Então, eu te apresento assim, mas vem uma série de cultura, de formação religiosa e de tantos outros valores. Mas, eu cheguei na fase adulta, agora eu posso olhar para a minha história, reconciliar com ela, como você falou, perdoar os meus pais, talvez porque o bem que eles achavam que estavam fazendo não era bom, não era bem. Ou não era bem para mim. Não era bem para mim, mas era o melhor que eles estavam a oferecer. Então, olho, reconcilio, perdoo e fico com o que é bom, mas entendo que agora é permitido enxergar o mundo com os meus olhos. Então, e assim, criticá-lo. Exato. E eu sempre levo esse exemplo que você deu também aí de... as pessoas têm o hábito de dizer que usamos máscaras. Não se tratam de máscara, mas não nos portamos do mesmo jeito em todos os lugares. E assim deve ser, porque nem todo mundo é digno da nossa intimidade. Exatamente, exatamente. Então, eu sempre gosto de mostrar isso. Olha, é permitido. Ah, tá, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, tudo bem, mas agora, qual que é a sua responsabilidade diante dessa culpa? A partir de onde você assume? Qual que agora vão ser as suas escolhas? Porque às vezes também a gente tem adulto que está lá dependendo da escolha dos pais. Ele não quer escolher, ele não quer uma independência e acha que, tipo assim, os meus pais estão me manipulando, me mantendo refém, mas qual que é a corda que te mantém ali refém? Então, assim, libera essa visão para você enxergar o mundo conforme você acha que é certo agora. Agora é a hora da sua verdade. Sim, é uma pessoa meio livre, é presa por inteira, né? Não existe uma meia liberdade. Ou existe a liberdade ou a prisão. Eu sempre falo isso, eu gosto muito de usar uma técnica que mostra para os pacientes, fazer uma breve apresentação, porque ela é bem rapidinha, né? Que eu peço para eles, principalmente na hora que eu falo assim, vamos então tentar agora começar uma atividade física, vamos fazer uma alimentação adequada. Eles me respondem, eu vou tentar. Aí eu falo para eles, pega uma tampinha, segura na palma na mão, vira para a mesa e tenta soltar a tampa. Aí o paciente vai lá e eu falo, você não me ouviu. Eu falei para você tentar, não falei para você soltar. Pega de novo. Tenta soltar a tampa. Aí, doutor, não tem como tentar soltar. Eu falei, exatamente. A vida é assim também. Ou você solta ou você não solta. Quando você decide fazer, você faz. Quando você decide não fazer, não deixa de ser uma decisão, né? Uhum. A inação, ela também conta dentro da impulsividade. E muitas pessoas, elas são presas pelos limites que a própria mente lhe impõe. Então, eu consigo ir até aqui porque é isso que o meu know-how me permite. Mas eu não vou além disso porque eu não me considero capaz de conseguir. E aí, eu gosto muito de uma frase que fala, não sabendo que é impossível, ele foi lá e fez. Que é principalmente essa frase foi por causa de um aluno lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que ele chegou atrasado na aula e já tinha um problema no quadro. O professor era muito bravo, ele entrou na sala calado, copiou o problema, e aí terminou a aula, foi todo mundo embora e ele continuou lá sentado. E o professor ficou olhando para ele, porque o professor tinha visto que ele chegou por último. Falou, rapaz, mas esse menino não vai embora, o que esse menino está fazendo aqui? E aí ele esperou mais uns 15 minutos, o menino chegou para ele, falou, professor, eu cheguei um pouco atrasado, por isso que eu demorei mais tempo para terminar, mas tá aqui o exercício que o senhor passou. E aí ele pegou aquele exercício, ficou olhando para o menino foi embora. Depois de 5 dias, o menino foi chamado lá na diretoria da faculdade. Por quê? Porque o menino resolveu um problema impossível. Aquele problema não tinha solução. E sem saber que era impossível, ele foi lá e solucionou o problema. Né? A mente não bloqueou. Exatamente, né? Da mesma forma que aconteceu nos esportes olímpicos lá atrás, né? Um atleta dos Estados Unidos, ele queria quebrar os 100 metros rasos dentro de 10 segundos e
Até então, o ritmo mínimo eu acho que era até 12 segundos. E ninguém nunca tinha quebrado esse recorde. Aí ele treinou. E na Olimpíada, se eu não me engano, de 62 ou 64, um trem assim, ele foi lá e bateu os 10 metros rasos. Isso depois, os 100 metros rasos, em 10 segundos. Depois dele, nos 3 próximos anos, 8 pessoas bateram o recorde. E por que eles não se esforçavam para tanto? Porque eles achavam que era um esforço inútil. Impossível. Exatamente. Então, eu acho que muito da nossa profissão, ela se trata em também trabalhar as crenças dos nossos pacientes. E não só a nível religioso, como a gente percebe que a religião, de fato, exerce um poder importante na vida das pessoas, mas também por aquilo que as pessoas acreditam que são capazes. E aí, nesse ponto, eu gosto muito, né, quem é meu paciente sabe, eu gosto muito de usar a Bíblia. Não só como livro religioso, né? E principalmente eu evito usar ele como livro religioso dentro do consultório, mas eu uso muito como um livro principalmente filosófico. E aí eu gosto de trazer para eles o que Jesus colocava como o nosso principal ponto, porque Jesus nunca falou que faça isso por mim e você será salvo. Jesus, ele falou: faça por você, por todos e por mim. Quando Pedro ele anda sobre as águas, Jesus chama ele até ele ter coragem de ir. E quando ele duvida da capacidade dele de andar pelas águas, ele afunda. E Jesus olha para ele e fala: homem de pouca fé, por que não acreditaste? E nesse momento Jesus não se refere a ele, que ele acreditasse em Jesus. Ele se refere a Pedro. Por que você pensa tão pouco de si mesmo a ponto de afundar? Por que você não crê que você é capaz, mesmo sendo? E é isso que muitas vezes nos prende. E da mesma forma, quando Jesus cura o cego, cuspindo no barro e passando nos olhos do cego. E aí o cego quer agachar para beijar os pés de Jesus. E Jesus pega, levanta ele e fala: pelo amor de Deus, meu filho, vá, a tua fé te curou, não foi eu. E mais uma vez, Jesus centralizando o indivíduo no protagonismo dele. E que ele é capaz de mudar a história que ele vive nela, que ele está inserido. Por isso que eu acho que aí a Bíblia é o best-seller há 2024 anos. Então, né? E você falando de Jesus, pegando a história da Bíblia, todas as vezes que ele encontrava com alguém que precisava de cura, o que Jesus dizia? Ele dizia assim: o que queres que eu faça por você? Porque se a gente não quiser, a terapia é a mesma coisa. Quando o paciente chega, ele precisa querer o processo terapêutico. Então, assim, o que você quer? A partir do que ele diz, né? Tipo assim, aí ele falava: eu quero enxergar, eu quero andar, e aí Jesus fazia, mas ele já sabia, a pessoa estava ali, era um coxo, era um cego, mas ele nunca fazia sem perguntar: o que você quer que eu faça por você? Então precisa ouvir da pessoa: o que você quer? E é engraçada essa fala, porque muitas vezes quando a gente recebe um adolescente que o pai e a mãe traz, é o pai e a mãe que quer que o adolescente passe pelo processo terapêutico. E aí, quando você começa a atender, você percebe que quem precisa é o pai e a mãe. Com certeza. Né? E não é o adolescente que está ali na sua presença. Sim. É a angústia dos pais. Talvez dos até pais. Porque não estão conseguindo transferir para ele o sonho que eles queriam que ele realizasse. Exatamente, para lidar com a própria frustração. Porque os pais têm quando a criança está dentro da barriga da mãe, no ventre, os pais já têm planejado qual que é a escola que o menino vai estudar, qual que é a faculdade que ele vai fazer, em qual cidade que ele vai morar, né? E aí tem uma estrofe que eu gosto muito, que eu sempre falo com meus pacientes, no momento, não que algumas pessoas falam, não, ele vai levantar contra os pais, e jamais. Na verdade, esse é o processo de libertação daquela frase mais certa do mundo, que é: os pais são, como é que fala? São cuidadores passageiros. O verdadeiro cuidador é o mundo. E os pais criam o filho para o mundo, né? Então, a estrofe que eu falo muito com eles é o seguinte, com os pacientes que ficam inseguros, não projete em mim sua frustração. Do jeito que eu vim, que eu sou, é como eu vou terminar. Não projete em mim suas ambições. A confiança que eu carrego não cabe no julgamento. E não projete em mim em vão. Eu só lamento se eu tiver que decepcionar. Antes você do que eu, a certeza que eu criei é maior do que entendimento. E a pessoa só consegue falar isso quando de fato ela tem uma certeza criada. E criar esses processos de certeza são que nos dão segurança. Inclusive para depois pedir desculpa.
Porque quando você está muito certo de algo e no final você está errado, você consegue chegar para a pessoa, olha, desculpa porque eu errei, mas eu errei porque eu achei que isso mais isso era igual a isso. Só que eu não levei em consideração isso que você colocou. Por isso que chegamos em resultados diferentes e por isso que o seu está certo e o meu não. É por isso que eu amo que a psicanálise defende que a mãe boa é a mãe que vai se tornando desnecessária. Exatamente. Né? Porque ela traz, na verdade, a criação de um indivíduo seguro, competente e muitas vezes por uma insegurança afetiva da própria mãe, ela cria o filho para ser dependente dela, para que ela se sinta útil durante toda a vida. E é nesse momento que tem o adoecimento de dois. Porque uma hora esse menino ele vai se desenvolver e vai se desprender daquele ninho e a mãe vai sofrer a síndrome do ninho vazio, né? Sim. Que agora ela não é mais ninguém porque tudo que ela foi era mãe. Já que ela não se sente como mãe, nada sobra, né? Nada sou. E exatamente. Eu acho isso muito bonito no processo onde, de fato, a mãe consegue entender que aquilo que mantém o filho dela como filho e na função de filho por toda a vida é, na verdade, ela deixar de tratar ele como menino e tratar ele como homem. E aí ele vai exercer a função do homem. Não que tenha necessariamente uma função específica, mas a função de cuidado, a função afetiva que ela acha que prendendo por necessidades financeiras ou qualquer outro tipo, que é o que vai prender ele ali, na verdade é dar a liberdade de ir que faz ele voltar. É igual eu falo, a gente precisa ser o velhinho da praça que senta para dar milho aos pombos. Né? Por quê? Porque todos os pombos, canarinhos, todas as aves da praça estão ali todos os dias, independente se faça chuva ou faça sol. E ele não precisa colocar nenhuma delas na gaiola. Enquanto aquele pássaro que está na gaiola na casa de alguém, se ele esquecer a portinha aberta, o pássaro foge. Né? Então, a melhor forma de você trazer alguém para perto de você é você dar a liberdade da pessoa de ir. Ela vem porque ela quer. E nada nos faz se sentir mais inteiros do que isso. Tipo, ele poderia ter escolhido qualquer coisa no mundo. Mas escolheu ficar. E isso que traz... É lindo, né? O voo é livre. Exatamente. Então, aí falando dessa questão também do adoecimento, de quando chega com essa história de que, né, meu pai não deixou, minha mãe e tal. E aí Sartre vem dizer, né, não importa o que fizeram com você, mas o que você faz com o que te fizeram. Exatamente. Muito e trazer para a consciência isso, né, o que fizeram comigo. Porque muitas vezes o paciente chega sem saber. Né? Na TCC a gente trabalha muito a crença central. E aí, quando você vai aprofundando isso com o paciente, você percebe que essa crença central foi formulada lá atrás. Tem muito do meu pai e da minha mãe, tem muito da minha família. Né? E aí é o que me vai fazer funcionar o restante. Né? Então, trazer isso para a consciência é muito importante para o paciente. Né? Bom, eu funciono assim por causa disso e disso. Então, agora eu falo muito com meus pacientes. Agora você tem consciência disso. Agora a gente tem um dever de mudar. Né? Agora é trabalhar para mudar esse comportamento, né? A partir dessa consciência mesmo da crença central, de toda essa bagagem que está fixada em mim, mas é do meu pai, da minha mãe, né? Das minhas vivências lá atrás. É a pergunta que o Coelho faz para a Alice, né? Qual o caminho? Porque quando você não sabe qual... Sim. Então, a partir da resposta, é isso que eu quero, essa crença, esse valor não é meu, não me pertence. Aí, a partir daí, eu consigo escolher quem eu quero me tornar. E isso é lindo, principalmente dentro do iluminismo. Quem traz isso de uma forma muito clara e direta é Descartes. Né? René Descartes colocando no penso, logo existo. Né? Eu passo a existir a partir do momento que eu entendo o meu comportamento baseado no meu pensamento e no meu sentimento. Dentro da TCC, a tríade de Beck. Né? E a gente trazendo esse processo para um processo introspectivo, caindo dentro de uma visão analítica, a gente consegue fazer uma crítica em relação àquilo que a gente fez de uma forma subconsciente, mas que nós temos consciência da ação, mas não necessariamente daquilo que a motivou. E aí, como a gente está trazendo filósofos tão interessantes, trago também Santo Agostinho de Hipona, quando ele fala na morte do livre-arbítrio, né? Que todos nós somos condicionados até que nós passamos a ser o condicionante. Então, até o ponto que eu não entender o que eu estou fazendo, eu estou sendo condicionado por aquilo que me fizeram fazer. E é isso que faz eu não necessariamente existir em essência, mas sim como essência do outro, como essência de uma eterna busca por completar no outro aquilo que eu acredito que falta em mim. Mas essa crença, ela não necessariamente é de uma forma correta, vamos dizer assim, é de uma forma funcional, é de uma forma que o paciente desenvolva com uma coerência de si, de falar assim, não, eu gosto de futebol
Por isso que eu vou jogar bola todos os domingos. E não aquele cara que fala, olha, eu não entendo o que eu vou fazer nessa quadra todo final de semana, que eu detesto futebol, eu sempre machuco, mas todo final de semana eu tô lá e eu não consigo não ir. Aí você vai conversar com essa pessoa e você entende que ele perdeu o pai lá na infância e aí os momentos que ele lembra do pai era dentro do... Exatamente. Isso está muito presente dentro do relacionamento abusivo. Sim. Né? Porque a paciente, ela chega pra gente depois de um término, né, digamos, de um relacionamento, ela não se reconhece, ela não tem identidade. Ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela vai fazer, né? Como se a identidade dela tivesse morrido ali dentro daquele relacionamento, junto com o relacionamento. E aí você trabalhar isso, né? A pessoa redescobrir o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de ver, de vestir, né? É fantástico, né? A psicologia, ela é fantástica. E essa sensação, assim, de acolher alguém que chega... que não consegue ter nenhuma visão disso e a gente, enquanto profissional, já consegue ver a pessoa fora daquela situação. Sim. E aí você vai esperando e acompanhando a cada passo. Eu costumo dizer assim, terapia é um efeito conta-gota. Você não vê, não sente e de uma hora para outra desabrocha, né? Vai florir. Então, assim, você já viu no primeiro dia, no acolhimento, quando você está deixando que a pessoa só fale, mas depois que ela vai processando tudo aquilo e sozinha, ela vai encontrando essas descobertas. E quando você vê, tipo assim, nossa, eu vi isso, eu não via antes, eu já ouvi, tipo assim, parece que uma chavinha virou. E é essa sensação mesmo, tipo assim, a chavinha virou, não falei pra vocês, eu não me vi obesa e no dia seguinte eu me vi. Virou a chavinha. Então, assim, foi o efeito terapêutico que aconteceu lento. E, assim, pra gente não tem sensação mais gostosa. Acredito vocês, como eu, que escolheram atuar nessa questão da saúde mental. É muito gratificante acompanhar, estar com a pessoa, até que quando ela estava no fundo do poço, e quando agora ela começa a dar passos e, de repente, você vê ela livre, correndo. É uma sensação, assim, indescritível. E quando você fala de relacionamento abusivo, a gente fala aqui da questão dos pais, de enxergar que eu posso agora ver com os meus olhos ou não, o relacionamento cega muito. E eu já tive pessoas que, por exemplo, assim, não permitia ser feliz dentro de um relacionamento bom, mas ela não se permitia sentir feliz. Por quê? Ela tinha uma cumplicidade com a mãe que era infeliz. O relacionamento dela era bom, mas ela não conseguia sentir felicidade nem realização. Ou ela sentia culpa em ser feliz. Culpa em ser feliz, porque ela precisava ser cúmplice da mãe que era infeliz no relacionamento com o pai, que era completamente abusivo. Ou seja, ela conseguiu não repetir o padrão do relacionamento abusivo, mas sentia culpa por não ser. Então, demanda muitas questões. Por isso a terapia é saborosa nesse processo de acompanhar. Mas isso determina que o terapeuta também consiga ter essa visão de longo prazo, né? Muitas vezes não sobrevive-se dentro da arte da terapia aquele que é a pessoa imediatista, aquele que espera que as coisas aconteçam ontem ou para ontem, né? Uhum. Eu costumo falar que o processo terapêutico ele é tão gostoso de assistir quanto você vê a tinta da parede secar ou a grama crescer. Porque é nesse processo que ele acontece. E a beleza dele não está em você ficar sentado 24 horas por dia, 7 dias por semana, acompanhando cada passo desse processo. E sim cada vez que você volta para Aguá. Sim. Então, toda vez que você volta para Aguá, o matinho cresceu mais um pouco. Você consegue perceber algumas sutis diferenças que talvez o próprio mato não perceberia. Uhum. Mas você, vendo de uma perspectiva de fora, não só você, como muitas vezes a gente busca esse reforço também na rede de apoio, na família que está do lado, fala, olha, ele não está falando que não mudou muita coisa, não, mas no dia a dia a gente está percebendo que antes não podia falar nada e ele já era irritado com todo mundo, ele acordava todo dia com raiva e aí a gente descobriu que ele tinha raiva, não é porque ele acordava com raiva, era porque ele não dormia e aí ele começou a dormir e aí ele de repente acordou e deu bom dia e todo mundo ficou olhando um para a cara do outro, falei, ele falou bom dia, né? Então assim, é uma coisa muito íntima, mas que a gente não precisa necessariamente da verbalização para entender. É aquilo que eu falo muitas vezes, nós como seres humanos, nós limitamos toda a nossa comunicação em apenas 10% da nossa capacidade, que é a linguagem verbal. Costumo falar que é igual aquela mulher que pega o marido
né, na infidelidade com outra mulher na cama, né? Aí pulam os dois embaixo do lençol, o marido vira para a mulher e fala: não é isso que você está entendendo. E aí ela responde para ele: eu quero que você assume que você está me traindo, né? E tudo ali, ela assistindo tudo, né? O que seria o passo consciente? O que seria estar consciente desse processo? Não, você viu tudo que você precisava se comunicar. Foi comunicado naquele momento, de resto, fechar a porta e sair. Se essa for sua decisão de sair. Sim. Porém, muitas querem ouvir para justificar o fato de querer ficar numa situação que ela quer sair. Então, esse processo é um processo muito angustiante para quem vive. E por isso que a terapia, nas suas multiformas que acontecem, tem na sua parte verbal uma potência muito grande. Mas não significa que é a única ferramenta que nós temos. Sim, e isso que você traz é tão importante, doutor Gustavo, que eu costumo falar muito com pacientes que vêm, por exemplo, com quadro depressivo ou com um transtorno de ansiedade generalizado, que eles querem, tipo assim, um número de sessão, eles querem um tempo determinado. E eu sempre explico, olha, cuidado para a gente não gerar outra ansiedade. A ansiedade ficar curada, que a gente vai travar o processo também. Então, assim, é muito importante isso que você traz. Realmente, é todo um processo. E a gente acompanha com muito prazer a sementinha debaixo da terra, enquanto a gente não está vendo, e vai ali todo dia acreditando, até que ela realmente aconteça. Sim, e esses pacientes, a gente precisa o tempo todo alinhar as expectativas dele com a terapia, né? Porque eles acham que é do dia para a noite. Sim. Vou vir hoje, vou conversar com você e amanhã vou sair bem daqui e já vou melhorar. E não é assim, né? É um processo. E também trazer esse olhar para o pequeno, detalhes, né? Como você falou mesmo, doutor Gustavo, de melhoria, né? No dia a dia. Às vezes é uma coisa tão pequena que ele não percebeu. Mas quando você fala para ele, olha, mas você melhorou nisso, você melhorou aquilo, trazendo para a consciência aquilo que ele... Nossa, realmente, antes eu agia assim, agora eu mudei isso. Não, realmente, estou vendo melhorias, né? Ao longo prazo. Porque eles querem tudo imediato, né? E não é assim. O processo é lento. Uma parte que eu acho até um pouco complexa da terapia é a gente conseguir mostrar para a rede de apoio que muitas vezes aquele sintoma do paciente que gera antipatia, qual que é o sintoma que gera antipatia? Aquele paciente que não consegue ver algo bom, produtivo no dia, ou seja, seria aquela pessoa que é o reclamador, né? É aquela pessoa que ela não consegue nunca ver a parte, vamos dizer, cheia do copo, né? Aquela pessoa que só fala sobre ela, mais eu, tudo que é mais eu, é sempre o eu. Esses pacientes, eles sofrem demais, porque ele naturalmente afasta as pessoas dele e ele não consegue entender que é em virtude do comportamento que ele assume que ele afasta. E quanto mais desespero ele tem, mais ele intensifica os sintomas disfuncionais e mais as pessoas se afastam dele. E aí a gente precisa entender o processo por detrás do paciente. E muitas vezes você pega aquele paciente gravíssimo, né, que sai do seu consultório, você queria ter atualização dele quase que diária, e ninguém te fala nada. Você só vai ver daqui a 30 dias, quando ele volta no retorno. E aí você pega aquele paciente com uma ansiedade moderada a grave, vamos colocar, mas sem crises de pânico, né? Só crises de ansiedade. E aquele paciente que ele sai do seu consultório e aí você pega o celular e fala assim: doutor, tropecei aqui na frente do consultório, será que isso atrapalha meu tratamento? Né? Aí depois de 15 minutos ele passa: olha, eu achei que eu tinha machucado o dedo, mas não machuquei não, tá? Então, só para te deixar tranquilo que nada aconteceu comigo. Aí passa mais 15 minutos e ele falou: ó, eu achei que o dedo não tinha machucado, mas agora ficou roxo. Então, assim, é do transtorno do paciente. Ele não consegue necessariamente controlar isso. E muitas vezes a gente precisa alinhar isso até com os próprios terapeutas em alguns pontos, que eles falam assim: olha, eu não consigo suprir as necessidades do paciente. Aí muitas vezes eu respondo: mas quem falou que você tem que suprir? A mensagem está no celular de quem? Eu falei: mandou para mim. Eu falei: então, quem que decide se vai responder? Simples. Então, aquilo que for relevante, você responde. Aquilo que não for, você precisa deixar o paciente processar. Será que ele não respondeu porque ele não gosta de mim? Ou será que ele não respondeu por não ser algo relevante? E aí você ajuda e estimula o paciente a desenvolver a psicoeducação. Claro que a gente vê todas as mensagens.
mas nem todos são respondidos, porque nem todas são merecedoras de uma resposta, né? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não se tornar a âncora do nosso paciente, né? E isso acaba pesando sobre ele e sobre nós, até por isso que a gente faz a nossa supervisão, né? Para não permitir que sejamos tomados por esses sentimentos em relação aos nossos pacientes. E saber nosso limite, né? Com Até certeza. onde eu posso ir como terapeuta do paciente. Afinal, todos somos carne e osso, né? Exatamente, senão a gente adoece também, né? E eles vêm, talvez, com uma angústia e te coloca como uma dependência da própria angústia. Então, assim, também é delimitar essa distância que pode ser. A relação terapeuta e paciente precisa ser amigável, mas não é uma amizade íntima. Sim. Então, a gente precisa saber dessa distância, desse lugar que a gente pode ocupar na vida dele e até quando você vai se passando dela também para ele conseguir caminhar com as próprias pernas. Exatamente. Até porque vai chegar um momento que vai ter alta disso, né? Sim. Desse processo. Ele vai precisar caminhar sozinho. Sim. Então, desde o primeiro momento ali do contato com o paciente, você já está preparando ele para uma possível alta, né? Quando for o momento da alta, né? Você não pode criar essa dependência com ele, porque um momento ele vai ter que te deixar. Né? Ele vai e você permanece. E aí tem que ir trabalhando isso junto com o paciente, né? Eu vejo o processo terapêutico muito como uma questão também, não só de desenvolvimento e terapia, como também uma perspectiva de performance, né? Então, eu sou o cara que defende que a terapia é tão importante quanto a academia. Até quando eu tenho que fazer academia, até morrer. E a terapia também. Eu já ia falar para ela assim, o TCC fica mais assim para alta. Psicanalista não tem muita pressa para alta. O TCC a gente prepara o paciente para ser o seu próprio terapeuta, né? Sim, sim. E eu acho isso muito interessante na TCC, por isso que eu até comentei com vocês antes da gente iniciar o podcast, esse ponto. Eu tenho duas visões que eu defendo ferrenhamente. Eu uso análise para construção do paciente e uso a TCC para perspectiva, né? E a TCC, ela de fato é até importante deixar claro para as pessoas que a TCC ela é uma terapia de abordagens. Então você vai à terapia com o objetivo direcionado. Eu quero isso. Por isso que existe uma alta da TCC, não necessariamente da terapia. Porque aquele objetivo depois de concluído, você vai traçar um outro plano, um outro propósito, você vai alinhar os desejos, e isso tudo é feito também em terapia. Mas não necessariamente aquela estratégia da TCC vai ser aplicada forever. Sim. Né? E muitas vezes o paciente chega com esse objetivo, eu quero trabalhar isso, eu tenho isso. Né? E aí, no meio da sessão, você percebe que não é aquilo. E aquele problema fica de lado e a gente começa a trabalhar outro, né? Que realmente era o que importava. Então, é muito isso. Mas a TCC é muito essa linha, né? Eu preparo o paciente para ser o próprio terapeuta. Quando me perguntam a diferença, eu costumo assim, dar sempre um exemplo. É como se um trem saiu do trilho. A TCC vai lá e coloca ele no trilho e deixa seguir. Aí o psicanalista não, ele quer entender por que saiu do trilho lá atrás, o que levou, o que aconteceu. Então, a gente vai buscar bem antes, até, de fato, voltar no acontecimento. Quando o do TCC já segue do acontecimento em diante, né? Então, assim, a gente até chegar no acontecimento vai buscar lá pai, mãe e uma série de outras coisas para poder colocar para seguir. É aquilo que a gente estava conversando ali, né, antes de começar. A gente define uma técnica, né? Mas a gente nunca vai somente por aquela teoria, né? Exatamente. Porque eu também faço isso. Eu também vou, para mim, montar o plano terapêutico do paciente, eu preciso entender um pouquinho da infância dele, né? Mas eu que atuo com criança, quero entender um pouco sobre esses pais, né? Como que é o ambiente ali que a criança está inserido, o adolescente. Então, assim, a TCC... Eu trabalho com a TCC, mas eu também tenho que voltar para me entender, né? Sim, com certeza. E eu achei isso a parte formidável do processo. Porque o indivíduo é complexo demais para ele ser resumido em uma parte ou outra, né? Sim. Eu acho o importante do dinamismo do profissional de entender justamente isso. Até que ponto isso deve ser aplicado, até que ponto a melhor abordagem de aplicagem é essa, né? E até por isso que jamais as pessoas ficam com medo de ser, às vezes, substituídas por inteligência artificial, e isso é uma coisa que nunca vai acontecer, porque uma máquina nunca vai conseguir ter o pensamento compreensivo, a contextualização e a empatia afetuosa de um ser humano. Isso é impossível de acontecer nas condições que nós vivemos hoje
e em condições talvez até um pouco mais longínquas da velocidade daquilo que a nossa tecnologia desenvolve. Justamente porque a complexidade de um funcionamento mental excede o cérebro, né? Existe mente além do cérebro. Por isso que algumas pessoas elas ficam falando assim: nossa, mas como assim existe mente além do cérebro? A gente sempre aprendeu que a mente é o software, o cérebro é o hardware, e do hardware que processa a mente. Aí fala, na verdade a mente é tudo, é aí que vem o consciente coletivo de Freud, né? Nós somos determinados pelo ambiente que nós crescemos, nós determinamos o ambiente onde morreremos. Então, tudo isso envolve várias pessoas, das quais funcionam como referência para que a gente esteja ali também inserido. Por que hoje, se alguém falar que no Brasil, não, fulano é casado com 3 mulheres, né? Isso aí é notícia que vai sair no Jornal Nacional, né? Isso acontece todos os dias na Arábia. Por quê? É da cultura deles. Então, a gente precisa entender a inserção biosociocultural do nosso paciente. Em qual meio que ele está inserido, de qual meio que ele veio, né? Em qual posição social que ele ocupa, porque isso é muito importante a gente entender, até para a questão de acesso, para a questão de elaboração de plano terapêutico. Então, nós somos muito além daquilo que pensamos ser. E somos limitados por aquilo que acreditamos ser, e não por aquilo que de fato somos. E aí eu falo que muito do que moldou o meu desejo, o meu amor, a minha paixão pela psiquiatria é simplesmente o fato de que quando eu era criança eu tinha um sonho de mudar o mundo. E aí eu descobri que é muito mais fácil mudar o mundo de alguém, mudar a perspectiva de mundo de alguém. E você muda completamente, né? Essa pessoa de repente descobre um mundo que ela sempre viveu, mas que ela nunca conseguia enxergar. E aí a gente como terapeuta está ali principalmente para oferecer isso. Muita gente falou da TCC, da análise, puxando uma pequena sardinha para mim. É o que a hipnose tenta entender através das experiências que são, como a análise coloca na associação livre também, distorcidas. E como que isso chega, como que isso emerge ao consciente a partir daquela sementinha brotada lá atrás. Só que na hipnose a gente ainda tem uma responsabilidade muito maior do que a psicanálise. Porque a psicanálise, ela permite, o paciente permite que aquela sementinha entre a partir da quebra do próprio recalque, da quebra do próprio consciente dentro dos seus atos falhos. Nós, na hipnose, nós quebramos isso através do transe. Então, a gente meio que faz na marra. E não são todos os pacientes que são elegíveis para a técnica. Por isso que é importante alguns pacientes até entenderem, não fiquem bravos comigo. Mas, infelizmente, hipnose não é para todo mundo, né? E a gente precisa entender, mas não é todo mundo que consegue ficar em transe? Não, todo mundo consegue ficar em transe. Transe é um estado que nós passamos na transição vigília-sono. A gente está acordado e vai dormir, a gente naturalmente passa pelo transe. O nome transe vem de transição. Então, todo mundo é capaz de entrar em transe, mas nem todo mundo é capaz de desenvolver essa sementinha que a gente coloca na hipnose da forma funcional como a gente espera. Muitas vezes, nem quando é pela associação livre analítica, que o próprio paciente coloca a semente, ela não desenvolve do jeito que o paciente queria. Ainda mais quando o terapeuta coloca a semente. É aí que ninguém vai saber como é que vai crescer mesmo. A não ser que você tenha um ambiente fértil que te condiciona a entender. Não, esse paciente vai responder bem a uma sessão de psicoterapia junto com a sessão de hipnose, onde a gente vai trazer várias informações que serão importantes para uma aplicação terapêutica adequada. Então, o que eu quero traduzir com isso? Nós temos diversas formas de abordagem, né? Pela multiplicidade de pacientes que nós também temos e dentro da diversidade deles, aquilo que cada um deve ser acolhido dentro da sua dor. E é importante a gente entender que tem tanta gente capacitada para receber esses pacientes e mostrarem para eles que a gente, às vezes, precisa pensar um pouco mais de nós. Sim, eu tinha uma professora na faculdade que ela falava muito isso. Quando perguntavam para ela assim, qual a sua abordagem? Aí ela até utilizava o sobrenome dela. Ela falava assim, minha abordagem é tal, por causa... Ela fala, gente, não dá para o profissional ficar, tipo assim, não vou permear pela TCC, não vou permear pela outra. Eu e o Gustavo mesmo temos uma mesma paciente que nós acompanhamos, não é de minha abordagem, mas eu precisei de usar da Gestalt, eu precisei de ir para o ambiente dela, porque assim, nada surtia como resultado. Então eu falei assim, a única forma agora é eu sair de onde estou e ir para ela.
E, assim, obtivemos resultado com isso. Então, assim, não dá para falar assim, não, eu jamais vou usar da TCC, eu jamais vou usar da psicanálise. Sim. E isso é muito válido, por isso que a Faculdade de Psicologia nos prepara para isso. O psicólogo pode permear por todas as escolas, né? Nos é permitido. Quanto que, quando a gente fala aqui de psicanálise, alguém que vai se especializar como psicanalista, pode ser de qualquer outra graduação, ele pode ser um psicanalista, ele vai poder permear por dentro só da psicanálise. E não isso que nós podemos fazer, que o psicólogo pode fazer, de permear por todas. Por isso que elas nos ensinam várias abordagens, porque sempre vamos precisar de utilizar de algumas delas. Sim, e sempre eu acho que a ferramenta mais importante de todas ali é de fato a escuta ativa, a capacidade de saber ouvir e de saber falar quando pertinente, né? Eu acho esse aí o maior conhecimento terapêutico que a gente pode chegar nos melhores resultados possíveis, né? E já estamos caminhando para aí o final do nosso episódio, né? Antes de tudo, gostaria de agradecer muito pela presença de cada uma de vocês aqui, né? Eu sei da complexidade da agenda de vocês, eu sei que se esforçaram para ter esse tempinho aqui para estar junto conosco e gostaria que vocês deixassem aí inicialmente a mensagem final aí para os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando. Eu gostaria de agradecer novamente o convite, né? Foi um bate-papo muito gostoso, a gente sai daqui modificado, né? Cada um recebendo um pouquinho da contribuição do outro. E a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo, que se você está percebendo que precisa de ajuda, busque ajuda, né? Converse em casa, busque ajuda, não fique dentro do sofrimento sozinho, né? Não tem sofrimento que dure para sempre, assim como também não tem alegria que dure para sempre, né? O sofrimento, ele também acaba, só você buscar ajuda. Maravilhoso. Sim, eu também quero agradecer. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Dr. Gustavo já conhecia, jamais falaria um não para um convite seu. Então, assim, fiquei muito feliz ao recebê-lo. E a honra de conhecer também a Fabiola presencialmente, partilhar esse momento, foi muito gratificante. E eu quero até dizer sobre aquilo que nós dissemos um pouco de verbalizar. Quando eu contei para vocês a minha história no começo, durante todo o meu processo terapêutico, eu não verbalizei. E até mesmo depois de sair desse processo, eu levei muito tempo para conseguir contar de forma natural, como eu contei para vocês hoje. Porque vem carregado de preconceitos nossos mesmos, de admitir que ali nós não demos conta, precisamos de alguém para nos ajudar. Mas quando a gente encontra esse local de cura, é impossível não explodir isso para todos, para dizer assim, é possível. Então, eu quero fechar esse momento com uma frase que eu li hoje, assim, todo temporal é temporário. Todo temporal é temporário. Maravilhoso, né? Muito obrigado, Laudinha. Muito obrigado, Fabiola. Agradeço a todos vocês que também tiraram um tempinho aí do seu dia para estar aqui conosco, nos ouvindo. Lembra de ativar o sininho, curtir, compartilhar, manda para a tia, para a avó, para o cachorro, para todo mundo, porque aqui é muita informação importante, de muita gente importante e valiosíssima, que tenho certeza que pode agregar na vida de cada um de vocês. Então, muito obrigado e um excelente dia. Tchau, tchau.